Olá, boa tarde, começando Mulheres Poderosas. Muito se fala em meio ambiente, mas aqui na Terra, você já pensou que no espaço também existe um meio ambiente? Já pensou nisso? Esse é o assunto de hoje aqui no Mulheres Poderosas. Estamos recebendo a poderosa Carla Martins, que é advogada, escritora e também gestora ambiental, que vai nos contar tudo sobre isso. Aliás, meio ambiente espacial, com enfoque jurídico, é o tema do livro escrito por Carla, já em versões na Itália e por aí vai. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Silvia. Tudo bem? Tudo ótimo, um prazer tê-la aqui. Semana passada falamos de você, quando da vinda da Adelina Alcântara aqui, vocês se lembram disso, e me chamou muita atenção o assunto. Digo, mas que história é essa? Meio ambiente fora da Terra, né? O meio ambiente espacial. Meio ambiente espacial. E eu dizia, Adelina, mas como é que é isso? Ela dizia, ai, não sei explicar, uma coisa bárbara, do outro mundo. Do outro mundo, literalmente. Eu falei, então vamos trazer a poderosa aqui para a gente saber do que se trata essa história, né? De que a gente está falando exatamente quando a gente diz meio ambiente espacial, Carla? Do espaço de fato, Silvia. Eu qualifiquei como meio ambiente espacial para quando nós ampliamos nossa visão fora da Terra, nós enxergamos outros planetas, estrelas, lua, satélites naturais e outros recursos naturais que não tem aqui dentro da Terra, mas que também é considerado um meio ambiente. Então eu qualifiquei como meio ambiente espacial por se tratar do espaço. É uma condição que está intimamente e diretamente ligada à Terra. E é uma condição que a gente muitas vezes despreza. Verdade. Até por falta de conhecimento. Sim. A gente estava conversando nos bastidores, além do material que eu recebi da Carla e tal, a gente conversando nos bastidores, e como é amplo este assunto, né? Mas a mídia não dá muito enfoque a isso. Então acaba passando despercebido e a gente não se atenta para a grande importância desse assunto. Exato. Eu quero saber, até por curiosidade, como é que você se enveredou por este ramo, o que veio primeiro disso tudo, né? Dentro da sua formação. Conta um pouco disso pra gente. Então, Silvia, a minha primeira formação é em Direito. Sou formada por uma universidade. Em 2004 começou esse desejo. Eu senti o seguinte, fiquei 5 anos fazendo uma faculdade de Direito. Então, por que não desenvolver um tema novo? Eu me achava capaz, depois de 5 anos, de atingir um outro público, de criar um novo conceito, e foi isso que aconteceu. A minha segunda opção de faculdade era astronomia, e como eu estudei primariamente em colégios públicos e a questão da física, química não era muito bem vista pelos professores que mais faltavam do que davam aulas, eu não tinha essa base, né? Então eu fiz Direito, que era a minha segunda opção, que eu amo Direito, e procurei as legislações. E eu descobri que não tinha legislações específicas, principalmente no Brasil. Nós somos regidos por tratados internacionais, e esses tratados, eles deixavam algumas lacunas jurídicas que começaram a me incomodar, no sentido de não agregar tanto valor aos direitos das pessoas e da soberania nacional, muito furto de informações. Eu comecei a me especializar. Terminei a tese em 2004, 2005 me formei, posteriormente fiz o livro, publiquei e continuei com as especializações, né? Pós em meio ambiente, mestrado em direito ambiental, e assim continuei a minha carreira aí até chegar à publicação de alguns livros. Foi nesse sentido que eu comecei a aguçar essa vontade pelo espaço. Quer dizer, a vontade, pelo que eu entendi, já estava aguçada lá atrás, quando a segunda opção de curso superior Sim, seria astronomia. Exato. Né? Quer dizer, tinha que ter um pé no espaço para essa história de fato vir à tona. Exato. E hoje, como é que está essa legislação no Brasil, cara?
No Brasil, nós ainda não temos legislações específicas vigentes. O que acontece é que depois de alguns furtos de informações que ocorreram no governo e algumas empresas brasileiras, um grupo específico da SBDA, que tem alguns técnicos escolhidos, dentre o qual eu faço parte, nós fizemos a primeira... Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial. E esse grupo, ele fez a primeira legislação brasileira que vai ser apresentado à sociedade daqui mais um mês, 2 no máximo. O carro-chefe dessa legislação aí, para a gente dar uma pincelada, qual seria? Nós vamos regular esse marco regulatório, né, dessa legislação, vai se chamar Lei Geral Espacial Brasileira, onde vai trazer novas profissões como operador espacial, terrestre, espacial, vai visar também o seguro de vida, quanto vai valer essa vida no espaço, porque hoje também nós vamos tratar do turismo espacial, a sustentabilidade no espaço e na Terra, a questão da soberania nacional, como vai ficar esses satélites geoestacionados acima da Terra, porém no território brasileiro, como vai ficar essa condição. Uma questão muito interessante, Silvia, é o seguinte, nós não temos quantificado ainda qual a altura em relação ao solo, ao espaço. Nós não sabemos se 100 km, 200 km, essa legislação ela visa trazer esse marco também, para que a gente consiga definir, como da praia-mar máxima para dentro do mar 200 milhas. Então, porque de quem que é esse espaço? Segundo Também é uma pergunta que fica aí na cabeça da gente. A gente está aí montando legislação, o espaço funciona vertical, como um prédio edificado, né? Eu sou dona do terreno, até que ponto dentro de um prédio? Quer dizer, como é que funciona isso? De quem é esse espaço sobre nossas cabeças? É do brasileiro, lá é do outro? Como é que é isso? O espaço é da humanidade, segundo as regras dos tratados internacionais. Qualquer país em desenvolvimento pode explorar e usar o espaço ao bem da humanidade, né? E aí criaram-se algumas polêmicas também. Se é ao bem da humanidade, quando nós enviamos uma missão para o espaço e dá tudo certo, todas essas informações ela teria que ser transferida, não podem ser né? retidas dentro Exatamente, de um governo de um país. Exatamente. E muitas vezes não é isso que acontece. E sabemos na prática como funciona. Nunca é isso que acontece, né? E uma outra questão... extremamente, quase que estritamente confidenciais, né? Isso... quando tem satélites militares, principalmente, que essas informações elas são mais retidas, segundo questões de segurança, enfim, segredos à parte. Tem uma questão que me incomoda muito. Quando eu leio no tratado, no artigo 1º, que é o bem da humanidade, eu enxergo também devemos distribuir as responsabilidades de direitos e deveres. E aí fica aquela questão e aquela reflexão. O que acontece quando essa missão ela é mal sucedida? Quando tem algum problema? Essa humanidade que está alheia a essa missão, ela também vai ser obrigada a pagar essas indenizações? Será que outros países vão querer contribuir com essas indenizações para possíveis vítimas, para possíveis reparos de danos ambientais, quando dá reentrada, por exemplo, de lixos espaciais na Terra? O que aconteceu, que era a minha pergunta, é a seguinte, Sim. Pegando um gancho nesse assunto, o que aconteceu recentemente no nosso país? Digamos que esse lixo cai em cima da minha casa. Quem é que responde por isso? Sim, você tem que buscar o estado lançador, você vai identificar, né? Vai vir peritos, vão identificar de onde partiu esse lixo, se é nave, satélite, enfim, e vai até o estado lançador em busca dessa indenização. Putz. Complexo. Tô pensando aqui, tomara que não caia. Tomara que não caia. Porque você já pensou? Como é que... Né? Até você achar o dono da história. Até você achar uns juristas de garra para ir buscar a sua indenização. Mas é verdade, é uma realidade que nós vivemos. Esse lixo, ele está com uma certa frequência reentrando na atmosfera novamente. E o que eu ouço muito é o seguinte...
que 3/3 da Terra é coberta de água, então se caísse no oceano não teria problema. E eu tenho uma outra visão, porque o oceano ele é Como um meio ambiente ambientalista, marinho. Então, de certa forma, há uma contaminação, até mesmo porque partes dessas estruturas que vão ao espaço têm radiação. E permite também, por exemplo, a gente se alimente de alguma forma de algum crustáceo, de algum peixe, então há uma contaminação, não é porque cai quer na dizer, terra. isso pode até estar acontecendo e a gente não está sabendo, de repente. Acontece muito, nós não estamos sabendo, não está sendo tão divulgado. Quer dizer, não é que pode até, Está realmente acontecendo. Está acontecendo. Nós não, a sociedade como um todo. E é uma está coisa divulgada. tão grande, É macro. quase que, né, porque cai no mar, lá do outro lado do mundo, esse peixe come, reproduz e vem para cá, e pela corrente, e aí você que está lá no Guarujá come a sua ostra e... Sim, agora caiu no Brasil recentemente, no Pará, e técnicos estavam fazendo algumas avaliações ambientais para verificar se havia ou não alguma contaminação de solo e água próximo da vila que caiu o lixo espacial. O lixo espacial, Silvia, eles são satélites, peças que ficaram esquecidas ou houve algum problema, estão no espaço. Mas elas também podem se multiplicar com muita rapidez quando de alguma explosão. Atingir também astronautas, como já aconteceu. E uma outra preocupação também são com satélites de comunicações, que já está havendo essa interferência. A NASA tem se preocupado muito com isso, né? Assim como as outras agências espaciais brasileiras. E um outro fato que nós devemos nos atentar é para esse turismo espacial, que vem se falando muito, que querem colocar esses cosmonautas que são terrestres em órbita e ser atingidos. Brasileiros aí, milionários, já comprando as suas brasileiros, viagens, né? Milionários já compraram Se bem pacotes. Que, me permite uma piadinha, né? Um dos clientes aí dessa viagem vai perder a nave, vai chegar atrasado. Dizem que ele vai chegar atrasado. O Binho, coitado. É brincadeira, porque ele é um ótimo profissional. Mas vale a piada. Vale a piada. Agora, a gente, em quanto tempo aqui? 10, 15 minutos de programa já levantou tantos fatos reais, sim, né? E como dizíamos agora há pouco nos bastidores, é algo que a gente não pensa, né? Nunca parei para pensar de quem é esse espaço, o que está lá em cima e de que forma me afeta por aqui. A maioria de nós nunca parou para pensar nisso e se atentar para algumas coisas. Como que há essa interação terrestre e espacial com a vida do ser humano. Nós, por exemplo, se acharmos que é muito futurista irmos até o espaço, voltamos então para a Terra e pensamos nas condições do clima, que é ofertada diariamente a alguns veículos de comunicação, né? Se amanhã vai ter sol, se vai chover, se vai fazer frio, é tudo baseado em informações que estão nos satélites no espaço. Então isso interfere na vida do ser humano. Monitoramento ambiental que o INPE faz sobre desmatamento, áreas, interferem na vida do ser humano. As pessoas precisam, na verdade, refletir como esse espaço ele tem ligação direta com nós aqui na Terra. Agora, no nosso espaço brasileiro, tem muita coisa lá em cima? Então, não existe um espaço brasileiro, um espaço americano, existe um espaço. Mas delimitando uma linha imaginária. Se a gente, como a gente está falando aqui, né? Tanta coisa tem. Por que essa legislação ainda é aquém às necessidades? Porque há muitas questões que estão sendo discutidas há anos, de interesses, de políticas, e ainda não aconteceu. Aonde existe, em que lugar do mundo existe uma legislação Tem alguns pertinente? países que já estão mais avançados na questão de legislação, né? A Rússia, Estados Unidos, China, eles já estão
O Brasil também, ele caminhou bastante, ele está bastante crescente para esse setor aeroespacial. Nós temos muitos acordos com outros países, muitos profissionais habilitados que atuam nesse setor e que são poucos conhecidos pelos brasileiros. Aliás, não sei se ignorância minha, mas fiquei sabendo de tanta coisa no nosso bate-papo e nos bastidores. Você sabia que o Brasil exporta comidas para astronautas? Desidratadas, que os astronautas se alimentam. Eles fazem alimentação de astronautas. Sai do Brasil também. Sabia disso? Eu não sabia. Ignorância minha. Imagina. Uma das que eu também fazendo algumas especializações no INPE, verifiquei que a NASA ela faz muitos testes de satélites aqui no Brasil, no INPE, por ser mais barato, é uma forma mais coerente de colocar o satélite dentro de um avião lá, descarregar em frente ao aeroporto em São José dos Campos, aqui, colocar no INPE, fazer os testes e mandar para lá novamente. Nós temos especialistas e profissionais muito qualificados que faz essa verificação desses satélites. Também foi uma novidade para mim, porque ela me contou isso agora há pouco e que era um assunto que a gente acaba tendo uma aproximação muito superficial, né? A mídia não explora tanto isso, pouco se divulga isso, né? Exatamente. Mas o mundo ele está muito antenado, Silvia. Há muitas reuniões, como há pouco tempo aconteceu em Viena, que o Brasil, através do coordenador da SBDA do projeto Aeroespacial Monserrat Filho, apresentou em Viena. Foi muito receptiva essa legislação. Outros países como a Itália, por exemplo, que eu tenho feito muita conferência, muitas palestras, eles têm feito alguns acordos e agora montamos uma comissão do qual eu sou presidente, da Comissão Ítalo-Brasileira de Desenvolvimento de Estudos Jurídicos Ambientais, Terrestres e Espaciais, e nós pretendemos colocar, a partir do segundo semestre, estendendo para 2015, projetos que façam essa educação ambiental, né, com alguns profissionais educacionais, de escolas públicas, privadas e principalmente com essa nova geração, a partir dos 6, 7 anos, que vai ser o futuro, né? Olha, me fala um pouco disso. A gente tem aqui uma versão em italiano. Esse livro, Juristas do Mundo, foi publicado esse ano, né, em Roma, né? Nós publicamos a segunda edição. E saiu como publicação oficial do 11º Encontro Internacional de Juristas. Exatamente, foi uma comitiva brasileira para Roma, onde nós fomos recebidos pelo Senado italiano e algumas autoridades italianas, né? E vamos seguir agora em janeiro para Granada, na Espanha, onde vai ser publicada a terceira edição. Em espanhol. Tô surpresa e sabia que eu ia ficar surpresa com esse nosso assunto, com essa nossa entrevista de hoje. Agora, falando um pouco do livro, Carla, aqui para você que chegou agora, a gente está conversando com Carla Martins, que é escritora, advogada e gestora em meio ambiente, terrestre e espacial. Tem aqui o lançamento do seu livro Meio Ambiente Espacial. Foi lançado em que ano, cara? Esse em 2011. 2011. Aí depois veio 2014. 2014, agora em março, em Roma. Agosto eu publico um em Brasília com o senador, também voltado para a área do setor espacial, e em janeiro em Granada. E aí a gente vai olhando aqui, ao contrário do que eu imaginava, porque a gente vê meio ambiente espacial com enfoque jurídico, né? Mas é muito mais interessante do que a gente possa imaginar, porque ele não é um livro técnico, ele trata de questões pertinentes ao dia a dia das pessoas. Por exemplo, meio ambiente, a gente fala aqui também do
o meio ambiente na Constituição Federal Brasileira, interessantíssimo, que eu pude, cadê? A luta pela órbita milionária, é o tema do capítulo 5, e outras coisas, danos ambientais, enfim, é uma leitura interessante e gostosa, não é aquele livro chato. Princípios jurídicos reguladores das atividades dos estados na exploração e uso do cósmico. Eu procurei, Silvia, traduzir o que eu estudei, o que eu me especializei numa linguagem fácil para o leitor, para que eu conseguisse atingir todos os públicos, né? Seja ele técnico, jurista ou seres humanos normais, porque o meio ambiente, seja ele terrestre, marinho, espacial, social, ele é do ser humano, nós fazemos parte, essa interação ela é direta. Então, eu não queria um livro que focasse só o jurídico, mas que as pessoas conseguissem entender o seu direito, a sua obrigação e como isso influencia na vida diária desse ser humano. A gente tem algum outro material disponível aí na língua portuguesa? Na língua portuguesa, Silvia, quando eu fiz a busca, porque você tem que passar por um processo, né, no Rio, na Biblioteca Nacional Brasileira, não tinha nenhuma outra edição até o momento, né? Como mulher, eu até 2012 estava ainda como a precursora desse tema no Brasil, fizemos mais uma busca até 2014 e eu continuava com um único livro. Por enquanto, sim, espero que mais mulheres daqui a pouco, poderosas, façam livros e atuem nesse tema. Olha, tem dedicatória, esse é meu. Vou devorá-lo. Para Silvia Cancherini, que universo rico e enigmático, lhe presentei com energias positivas. Olha que delícia. É o que nós podemos mais desejar a um outro ser humano, né? Essa energia que nos torna possível ser e estar vivos. Aonde tudo isso vai parar? Eu espero, Silvia, que isso pare numa reflexão positiva, futurista e principalmente na forma de preservação para essa futura geração. Na verdade, não é uma futura, é uma presente, né? É como falar de meio ambiente. Eu acho esse tema tão aqui e agora, né? redundante. É o aqui eu falo e agora, muito, né? nessas palestras que o futuro é hoje. Amanhã será passado, né? Porque nós temos que viver o hoje, nós temos que pensar no hoje, porque o futuro é somente a consequência do agora. Então, aonde vai parar, eu não sei. Eu sei aonde eu posso fazer hoje, como eu posso lidar com isso hoje, com essas questões ambientais, sociais, comportamentais das pessoas. E isso vai ser um reflexo positivo ou negativo do futuro, mas o futuro é hoje, amanhã é passado. E esse passado pode ser desastroso, esse futuro pode ser desastroso Sim. ou brilhante, depende muito da gente. Exatamente. E do que a gente está plantando aqui. Da nossa Aliás, consciência. a Carla tem um projeto, aliás, vários projetos bárbaros. A gente vai para um break agora, é isso, Iago? A gente vai para um breakzinho. Na volta você vai saber um pouco mais sobre esse assunto e sobre projetos ambientais que estão bombando por aí. A gente já volta. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos.
As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Com a sua ajuda, a lei que vai reorganizar São Paulo está se tornando realidade. Depois de um intenso debate entre os vereadores e os cidadãos, o novo plano diretor está pronto para ser aprovado. O novo plano diretor, depois de aprovado, vai levar mais empregos para a periferia, melhorias para o transporte público, moradia. Isso significa desenvolvimento para todas as áreas do município. A Câmara dos Vereadores agradece a sua participação. De volta com Mulheres Poderosas, estamos conversando com Carla Martins sobre meio ambiente espacial. A escritora do livro Meio Ambiente Espacial, com enfoque jurídico, gestora ambiental, e eu quero saber um pouco sobre esses projetos ambientais aí. Aqui na Terra, né? Voltando para a Na Terra. Alô Terra, de Alô volta. Terra, precisamos cuidar da Terra também. Eu trabalho com licenciamento ambiental, a empresa já tem 18 anos, trabalhei 6 anos no GRAPROAB e realizo consultorias jurídicas, licenciamentos, palestras, gestão ambiental, educacional para o governo, para empresas privadas e para a rede de educação. Temos projetos que eu achei pertinente fazer essa união, porque eu me sentia muito incomodada também, Silvia, com a falta de áreas para plantio no estado de São Paulo, que é uma grande guerra, né? Essa falta de espaço para esse cumprimento de obrigações legais referente a essa supressão de árvore por parte dos empreendimentos.
E visitando áreas, prefeituras, fazendo essas consultorias, eu comecei a perceber que esses colégios públicos, municipais, estaduais, tinham muitas áreas ociosas, né? Creches, hospitais, e comecei a propor esses projetos para as prefeituras e tem dado super certo em alguns projetos pilotos. Eu faço florestas para essas crianças, capacito os professores e um aluno de cada classe, e eles são os multiplicadores dessas Mas como é que escolas. funciona isso na prática? Você insere isso dentro de um projeto para determinada empresa, Sim. escolhe essas escolas, como é que funciona Sim. aí no dia a dia? Tudo isso? parte de uma obrigação legal dessas empresas, que são os TACs, os TCRAs, né? E essas empresas, elas têm obrigações de fazer determinados plantios, plantar número de mudas específicas de acordo com o corte de árvore anterior, que nós chamamos de supressão de vegetação. Com essa supressão, gera-se a obrigação legal por 2 anos de plantio e manutenção. Então, o que nós fazemos? Eu escolho, de acordo com a obrigação legal do empreendedor, fazer esses plantios em alguns determinados colégios. Eu faço vistoria técnica, vejo se aquele colégio ele tem área suficiente para atender a demanda do empreendedor e levo para dentro do colégio esse plantio. Mas agregado a isso, que é o geral, eu coloquei também o projeto ambiental educacional que nós fazemos. Fazemos a gestão e a capacitação funcional na área ambiental dos professores, junto com um aluno de cada classe, e esses multiplicadores vão ser os responsáveis para passar informações para os demais colegas do colégio. E o que isso é favorável para o município? Tira a obrigação, não tira a obrigação, mas diminui a obrigação desse município, que muitas vezes não tem dinheiro para pagar profissionais qualificados, que são caros, projetos ambientais que são caríssimos plantar, manter por 2 anos. Então, essas grandes empresas que têm condições financeiras aceitam realizar esses projetos dentro do colégio, que é um ganho municipal e principalmente para os alunos, que têm uma formação técnica e acadêmica de aproveitamento de profissionais muito qualificados no mercado, essa inserção dentro do colégio. Eu acho que é um ganho para todos nós, é um ganho para a humanidade, né? E você não enxerga muitos por aí não, viu, Silvia? Se você procurar, tem um curso, uma palestra, mas não nessa continuidade de 2 anos que nós estamos fazendo nesses projetos pilotos dentro dos colégios. Agora me conte uma coisa, o que você acha, como é que está o Brasil frente ao mundo? A gente já caminhou bastante em termos ambientais? Em termos de políticas ambientais, com referência ao resto do mundo aí, o que você acha? Eu acho que o Brasil... Ou ainda está muito aqui? Ele deixou de engatinhar, levantou e começou a andar, né? Porque nós temos hoje muito dos recursos naturais provenientes da vida, né? Que é a água, que é comida. Então, todo esse setor de agriculturas, relações hídricas, nós estamos bem desenvolvidos, né? E o Brasil, ele começou a se preocupar com a consciência de preservação, né? Que as pessoas não tinham. Então, mas essa consciência humana, coletiva, ela começou a se solidificar mais, eu tenho sentido, com as pessoas, com a comunidade, com as empresas, principalmente. Muitos dizem, essa empresa é grande, ela degrada o meio ambiente, ela ficou rica porque ela fez isso, aquilo, acabou com o meio ambiente. Por outro lado, o desenvolvimento, ele é implacável. Para você fazer uma grande fábrica, um grande porto, um grande aeroporto, você tem que fazer um dano ambiental. É impossível você construir um aeroporto, por exemplo, sem cortar árvores,
sem fazer aterros, sem... Não tem como. Daí a substituição. Exatamente. A questão é se quando for fazer essa substituição, que nós chamamos de compensação ambiental, se ela realmente vai ser feita. Eu acho que os órgãos públicos têm que se pegar mais a isso, né? Porque o desenvolvimento ele tem que acontecer para a sociedade. E aí é o seguinte, se há leis, mas não há a fiscalização, de nada as leis adiantam. Exatamente. Né? E a gente nota que o Brasil ainda deixa a desejar em termos de fiscalização ou em termos de, vamos dizer, até existe a fiscalização, mas existe aquele tal jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro, verdade. Infelizmente... Eu tenho feito bastante palestras para juristas, até mesmo para OAB, e tenho notado o seguinte, algumas pessoas falam assim, Carla, mas precisam de mais legislações, mais severas. Eu discordo, porque não adianta nós ficarmos fazendo grandes quantidades de legislações. A legislação, ela existe, Silvia. A questão é como ela é aplicada, como ela é recebida pela sociedade e principalmente... Se ela for cumprida... Já está ótimo. Já está ótimo. E fiscalizada para que se faça cumprir, se a gente conseguir fiscalizar de uma forma clara, para não dizer aí, entre aspas, sem o jeitinho brasileiro, para não dizer outras palavras, eu acho que a gente já caminha muito bem, né? Mas, infelizmente, ainda existe muito desse jeitinho brasileiro. Agora, eu queria ouvir de você, Carla, como é que a gente pode despertar, além desses projetos que são específicos e tal, o que você deixa de dica aí para quem está nos ouvindo, para que se desperte essa consciência? Porque como nós estávamos conversando, questões ambientais, até pouco tempo, na minha infância, que não é tão pouco tempo... Imagina, você é super jovem. Não existia uma preocupação, porque não se pensava que isso vai acabar, a água vai acabar, um lixo espacial, isso eram questões fictícias, né? E hoje a gente viu que está aí, está acabando, né? Então, já que você disse que o Brasil já não está mais engatinhando, já se levantou para dar os primeiros passos, o que a gente pode deixar aí de dica para que dentro das suas casas cada um conscientize o seu filho e se conscientize a respeito? Como você acabou de dizer, se vê a própria conscientização pessoal. Vamos lembrar que, assim, com o desenvolvimento, nós estamos tendo menos mortes. E tendo menos mortes, nós temos mais população. Tendo mais população, você vê que tudo é um elo, né? Tudo uma corrente. Nós temos mais consumo dos recursos humanos e alguns são findáveis, como, por exemplo, a água doce, que nós temos menos de 1% consumível no mundo de água doce, que é a fonte de vida vital, primária do ser humano. Daí a situação que estamos passando atualmente. Se isso não for um alerta e uma reflexão número 1, eu já nem sei mais o que seria secundário. Então, a própria vida do ser humano, eu acho que já é um motivo forte para nós revermos alguns pensamentos, procedimentos, alguns atos. Né? Quando a gente, por exemplo, acaba com uma nascente, quando a gente joga lixos dentro do rio, dentro dos córregos, quando a gente contamina, e a gente não está matando esse rio, está matando a nossa vida. Porque daqui a pouco nós não vamos ter mais água potável para tomar. E o ser humano, ele é feito de água, ponto. E tudo é cíclico, né? Exatamente. O lixo, a enchente, a falta d'água. Exato. Tudo é um elo. E faltou uma corrente desse elo, ocorre o desequilíbrio ambiental. E nós fazemos parte desse meio ambiente inquestionavelmente. Então, essas reflexões, se colocar no lugar da situação, se colocar no futuro, mais à frente, se imaginar sem esses recursos,
como essas pessoas conseguiriam sobreviver. Eu acho que os outros, essas questões subsidiárias, ela vem depois, né? Moradia, efeito estufa, tudo é importante, mas eu acho que deveríamos pensar primeiro na nossa vida. E na nossa vida significa o quê? Respeitar o meio ambiente. Sem ele, nós não temos como estar vivos, não temos como avançar. As evoluções, as tecnologias, ela vem para agregar valor na vida do ser humano. E eu tenho dito muito isso nas palestras. Nós somos a única e a mais desenvolvida tecnologia do mundo. Nós como ser humano, nós como cérebro, nós como pensamento, livre-arbítrio. E é essa tecnologia que faz outras tecnologias. E muitas vezes é essa inversão. As tecnologias têm dominado tanto o ser humano que você se esquece que você pode, com um simples ato, um pensamento, mudar uma ação. Eu acho isso muito importante que as pessoas comecem a refletir. Com certeza, primordial. Agora eu queria voltar, deixa eu acompanhar o horário aqui, a gente tem um pouquinho de tempo ainda. Queria voltar na história do meio ambiente espacial. A gente falou da legislação no Brasil. Pelo mundo afora, como é que isso está? Essa legislação com referência ao meio ambiente espacial. Sim, a legislação ela tem se desenvolvido em outros países de forma mais específica, cada qual respeitando os seus limites, condições, culturas e legislações internas em reuniões que acontecem no mundo inteiro. Em determinadas épocas do ano há esses encontros junto ao COPUS, à ONU e outras organizações que há essa discussão, assim como o Brasil já está inserido com a apresentação dessa legislação específica. Agora, por exemplo, se para os Estados Unidos é muito mais barato ele vir para cá, botar o equipamento dele, o seu satélite num avião, vir para cá e lançar esse satélite a partir de terras brasileiras para um espaço geral, que legislação impera aí, então? O Tratado Internacional e o acordo entre países. É isso que faz com que... mas isso não significa que ele vindo trazer os seus satélites para testes dentro do Brasil, dentro do INPE, né, que é uma... tem vários profissionais habilitados, significa que ele vai decolar a partir de Alcântara ou qualquer outra base de terras brasileiras o seu satélite. Ele está utilizando formas específicas de especialização para o satélite americano. E um outro assunto que eu fui mastigando aqui, refletindo, que a gente acabou de tocar, sobre esse lixo que caia em terras brasileiras. E a gente chegou à conclusão de que, se cair na minha casa, vai descobrir para quem que você vai reclamar, até achar o dono do lixo, né? Existe aí uma projeção para a legislação neste sentido? Um órgão, parece que não, né? Parece que é uma coisa tão além, isso alguns anos atrás seria ficção, né? Mas é realidade. Dos Jetsons, né? Não é? Os desenhos dos Jetsons. Tanto que a gente já vê acontecendo, muito futuristas, né? E achávamos assim, nossa, nunca vai acontecer, né? Tá aí, né? E, por exemplo, existe um órgão dentro do meu país a qual eu me reporto para reclamar sobre alguma coisa nesse sentido, ou para alguma dúvida, ou para buscar? Sim, hoje no Brasil, se você quiser, são dúvidas, pode ir até a EB, que é a Agência Espacial Brasileira, né? Ela tem condições de esclarecer inúmeras dúvidas, tem o site, tem um portal, dentro do portal tem tópicos de legislações. Vamos dizer assim, mais na prática, eu sou amparada por este órgão, no caso de um dano. Um lixo, um dano qualquer. Um dano espacial aí que venha a ocorrer na Terra. A quem eu recorro neste caso? Então, essa legislação, ela visa que algumas autorizações, alguns licenciamentos espaciais, venham por parte da EB e outros órgãos ligados, né? Tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Defesa, tem vários órgãos que dá toda essa
salvaguarda brasileira, né? Nós não estamos desamparados. O fato de não ter uma legislação específica regulando alguns atos espaciais não significa que o Brasil não, mesmo porque nós temos os tratados internacionais, do qual o Brasil é signatário. Então, nós temos uma base de legislação, mas é internacional. O que nós estamos fazendo agora é trazer para dentro do Brasil algumas questões pessoais do Brasil, né, vinculados especificamente ao território brasileiro. É exatamente isso. Mas nós temos como recorrer, saber, buscar indenizações, talvez não com tão 100% de interesse, né, desse recorrente, mas nós temos onde recorrer hoje, que é o Tratado Internacional. Que coisa incrível, já estão pedindo para a gente encerrar. Passou eu adorei rápido. esse bate-papo, eu adorei. Tudo para mim foi novidade. Eu sou tão espectadora aqui neste momento quanto vocês, que estão aí acompanhando a nossa entrevista. Vou com toda certeza devorar este livro Meio Ambiente Espacial, de Carla Martins, um enfoque jurídico sobre o assunto, numa linguagem muito acessível e de bastante interesse. Que bom. Fico feliz que você tenha gostado, Silvia, e mais uma vez agradeço o convite de estar participando e podendo esclarecer algumas dúvidas para a sociedade. Mulheres Poderosas é que agradece essa tarde deliciosa, cheia de novidades, Carla. E vamos estender este assunto. Tá. Eu quero saber mais sobre esse encontro do mês de agosto. Claro. Eu quero que você vá passando as novidades e mantenha-nos atualizados. Com certeza, será um prazer, Silvia. E olha, a gente vai encerrando por aqui. Hoje eu vim assim de azul, tudo azul. Toda combinando com a Copa. Maria Flora de hoje. E não foi uma... Não. Combinando com o céu, as estrelas. Não é com espacial. o tema. Tô me sentindo assim, meio uma loura, meio espacial, assim, meio azul, meio poderosíssima. Poderosíssima. Olha, que a sua semana seja assim como a nossa entrevista de hoje, cheia de novidades boas, cheia de boas notícias, cheia de luz e cheia de estrelas. Atenção para o seu dia a dia, atenção nas suas atitudes diárias. Há que se despertar uma consciência para o meio ambiente, seja ele terrestre, seja ele espacial. Dele nós dependemos. Beijo, boa semana. Terça-feira a gente está de volta.